Olá, pessoal. Vou fazer mais um exercício aqui. O exercício que eu vou fazer consiste do seguinte: eu vou ler três números, podem ser três números inteiros, três números floats. Vou ler aqui A, B e C. Tá? Vou fazer a leitura. Vamos lá. Digite A, B e C. A, B e C. Deixa eu colocar aqui umas pinhas. A, B e C. Então, vou fazer a leitura desses três números. São inteiros, é porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Eu vou ler o A, o B e o C. Tá? Eu quero imprimir esses números em ordem crescente. E agora eu quero imprimir os números em ordem crescente. Tá? Então, vou dar um printf. E aí vou fazer porcentagem D, porcentagem B. Aqui eu vou colocar A, B e C. Mas pode ser que não seja essa a ordem correta. Eu vou ter que corrigir a ordem. Vamos só ver se está funcionando aqui. Digite três números, A, B e C. Eu vou digitar aqui. Digite A, B e C, dois pontos, né, um espacinho. B e C, dois, para ficar um pouquinho mais bonitinho, dois pontos, um espacinho. Vou dar Run. E vamos ver. Vou digitar 1, 2 e 3. Tá? Nesse caso, por sorte, deu certo. Porque eu já digitei os números em ordem crescente. Mas eu quero corrigir a ordem. Vamos começar com dois números. Vamos começar com dois. A e B. Tá? Digite A e B. Faz a leitura do A e do B. E eu tenho que imprimir esses números em ordem crescente. Eu só tenho duas possibilidades para A e B. Eu tenho a possibilidade do A ser menor do que o B. E nesse caso eu vou digitar o A e o B. Tá? E o caso contrário, o else, é o A não é menor do que B. Então eu digito B e A. Então para dois números está resolvido o problema. Tá? Então vou dar um scanf aqui, A e B. Se o A for menor do que o B, eu faço uma determinada coisa. Se caso contrário, eu faço outra coisa. Então vamos lá, vou executar. E vou digitar os números, por exemplo, 3 e 1. E aí aparece lá os números ordenados 1 e 3. Então para 2 é bem simples. Tá? Se eu tenho três números, quantas possibilidades eu tenho de saída? Me ajude a pensar aqui. Suponha que eu tenho os números A, B e C. Quantas ordens eu tenho? A, B e C. Tá? Quantas possibilidades eu tenho? Tenho A, B e C. A, pode ser que a ordem seja A, C e B. Pode ser que a ordem seja A, B, A, C. Pode ser que a ordem seja B, C, A. Pode ser que a ordem comece com C, B, C, A, B. E pode ser que seja a ordem C, B, A. Então eu tenho 6 possibilidades. Tá? Para ordenar três números, eu tenho 6 ordenações diferentes. Alguém sabe me dizer para 4, 5, 6, tá? Quantas formas diferentes eu tenho de ordenar três números, ou n números? Para três números, a conta é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 fatorial, o número de permutações, 3 fatorial. Tá? Para quatro números, o número de ordenações distintas é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. A coisa já começa a crescer absurdamente, tá? Então, para 3 são 6 possibilidades de ordenação. Para 4 já são 24 possibilidades de ordenação. Uma delas é a correta, as outras estão erradas, tá? Então, se os números são diferentes. Se os números forem iguais, até que pode ter mais de uma ordenação correta. Mas se os números forem diferentes, apenas uma delas é a correta.
Então, o número de permutações que eu tenho é n fatorial. Esse número cresce de maneira bem grande. Então, para 3, a gente ainda consegue resolver. Então, para 2 é isso aqui. Para 3, vou ler A, B e C. E vamos pensar aqui como é que a gente vai resolver. Digite A, B e C. Faz a leitura do A, do B e do C. A, B e C. E aí eu vou ter que começar a fazer os meus testes, tá? Ó, eu fiz um if, tá? Dentro desse if aqui, tudo que acontecer aqui dentro, A é menor do que B, tá? E tudo que acontecer aqui dentro, A não é menor que B. Então, B é maior ou igual a A, tá? Então, eu quebrei meu problema em duas partes. A é menor do que B, aqui nesse if, tá? Se A é menor do que B e B é menor do que C, então a minha ordenação vai ser ABC. Porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Nesse caso aqui eu tenho ABC, tá? Se o A é menor do que B e o B é menor do que C. Nesse caso, o B é maior do que o A e o A é maior do que o C, pode ser maior, maior, igual, tanto faz. Então, o B é maior do que o A. Nesse caso, o A é menor do que B e B é menor do que C. Tá? Nesse caso aqui, A é menor do que B e B é menor do que C. Se B é menor que C, eu estou no caso, tá? A porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. O que eu tenho aqui? O A é menor do que o B. Desculpa, aqui está errado. Aqui o A é menor. Aqui o A é maior ou igual que B. Desculpa, fiz errado, tá? Então, aqui o A é menor que o B. Se ele entrou no else é porque o A é maior do que o B. E aí vamos dizer que o A é maior do que o B e o C é maior do que o A. Então, eu tenho uma ordenação BCA, tá? Por quê? BAC. Porque o A é menor do que o C, tá? E se eu entrei nesse else, o B, A é menor, o A é maior do que o B. Então, o A está entre o B e o C, eu tenho essa ordenação. Então, eu estou construindo aqui as combinações possíveis, tá? Estou construindo as combinações possíveis. Agora, eu tenho um else aqui e eu tenho um else aqui, tá? Vamos pensar. Nesse caso, o A é menor do que o B, ok. E nesse caso aqui, o B é maior do que o C. Maior ou igual que o C. Tá? O B é maior que o C e o B é maior que o A. Eu vou ter que comparar o A e o C. Se o A for menor que o C, aí eu vou ter que imprimir porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Nesse caso aqui, o A é menor do que o C e o C é menor do que o B. Então, eu vou ter essa combinação aqui. Caso contrário, eu vou ter que... Caso contrário, eu vou ter que o A é maior que o C. Então, seria CAB. Tá? Estou montando aqui as combinações possíveis. Tem que prestar atenção para entender o que está acontecendo. Tá? A é menor que B, tudo aqui A é menor que B. A é menor que B e B é menor que C. Fechou. Legal. A é menor que B e C é menor do que B. Aí o A é maior que o B e o B é maior que o C. Então eu tenho que comparar o A e o C. Tá? Então eu sei que o B é o maior dos três, eu comparo o A e o C. Se o A for menor e se o C for menor, eu vou ter essa combinaçãozinha aqui. Estou gerando todas as combinações possíveis. Nesse caso aqui, o maior de todos é o A. O A é maior do que o B. E aqui, o A, nesse caso aqui, eu tenho que o C, o B, vou colocar aqui, B menor que A. Acho que assim fica um pouquinho mais claro, tá? Então, aqui, B menor que C, e aqui C menor que B,
e A menor que B. Então, as duas condições, passou nas duas condições, A menor que B e C menor ou igual que B. Então, vou ter que comparar o A com o C. Aqui passou, aqui é A menor que B, aqui é B menor ou igual que A. Então, aqui eu vou ter B menor ou igual que A e A menor ou igual que C. Fechou a ordenação. E nesse caso aqui eu vou ter B menor ou igual que A e C menor ou igual que A. Então o A é o maior dos três. Eu vou ter que comparar se B é menor que C, então eu vou ter printf, deixa eu colocar um barra N aqui. Nesse caso aqui eu vou ter o B é menor que o C e o C é menor que o A. Caso contrário, eu vou ter o C menor que o B e o B é menor que o A. Aí eu fiz a ordenação completinha. Ficou bonito os ifs? Para 3 elementos, tá tranquilo? Dá para entender o que foi feito? São comparações. Comparei A com B, comparei B com C, depois comparei A com C, tá? E gerei todas as combinações possíveis aqui de ordenação. Vamos ver se está funcionando. Vamos executar aqui para 3 elementos. 1, 2 e menos 1. Aí aparece ali ordenado. Menos 1, 1 e 2. Deu certo. Vamos colocar aqui, sei lá, 3, 3 e menos 1. Menos 1, 3 e 3. Ordenou os 3 números. Vamos colocar aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Aí ordenou, menos 3, menos 2 e menos 1. Tá funcionando direitinho, tá? Então essa é uma das formas de se ordenar 3 elementos. Eu poderia fazer também, se eu quisesse, eu poderia fazer assim. Se A for menor do que B e B for menor do que C, aí eu imprimo ABC. É uma outra forma, estou dando um segundo caminho para resolver o problema. Tá? Aqui eu posso fazer se, aqui no caso seria o A for menor do que C e C for menor do que B. Aí eu faria esse printf aqui. Tá? É uma segunda forma de resolver o problema. Posso até colocar aqui do ladinho para ficar bonito. Tá? Não pode ser na mesma linha. Tá? Se A for menor que B e B menor que C. Se A menor que C, já foi os dois A's. Agora vou começar aqui. Se C for menor do que A e A for menor do que B. Aí eu vou dar um printf A, C, A, B. Terminei esses dois casos aqui. Tá? Veja que os 3 casos A é menor do que B. A é menor que B, A vem antes de B e A vem antes de B. O C pode ocupar a última posição, a posição central e a posição do início. Agora, nesses casos aqui, são os que estão faltando. Então, vamos lá. Se aqui seria B menor do que A e A menor do que C, tá aqui. Esse outro caso, eu estou fazendo, mas tem um probleminha, não está bem certinho não. Se B for menor do que C e C for menor do que A, aí vem essa daqui, não está perfeitinho não, tem um probleminha. Mas vamos tentando aqui resolver dessa segunda maneira. Se C for menor do que B e B for menor do que A. Aí eu faço de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Vou fazendo essas perguntas. ABC, ACB, CAB, BAC, BCA, CBA. A princípio está tudo ok, mas eu já vou mostrar um probleminha. Vamos testar aqui. Menos 1, menos 2 e menos 3. Olha lá. Vamos ver se deu certo. Deu certo. De novo.
10, 20 e 2. 2 fez certinho. Onde que está o problema? O problema é se eu colocar dois números iguais. Tá? Se eu colocar, por exemplo, 3, 3 e 10. Aí ele não imprimiu nada. Tá? Se tiver uma igualdade, ele não imprimiu nada. Por quê? Porque num caso eu coloquei se ele fosse menor, e no outro caso, o contrário, se o A for menor que o B, e no outro caso, se o B fosse menor que o A. Não coloquei nenhum caso de igualdade. Tá? Eu teria que lidar com os casos de igualdade. Por exemplo, se A for menor do que B, ele entra aqui. Mas se for igual, poderia entrar se fosse igual. Eu poderia colocar, poderia fazer, por exemplo, né? Também não está correto, mas no caso de igualdade, também estaria correto. Então, poderia colocar essa igualdade aqui, que também estava imprimindo corretamente. Então, vou colocar igualdade. Será que corrigiu? Pode ser que sim, pode ser que não. Coloquei as igualdades. Ele também vai imprimir ordenado. Vou colocar aqui menos 10, 10 e 6. Ó, ele até imprimiu ordenado, mas agora ele entrou em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Se o A for menor que B, ele entra aqui. E se o B for menor do que A, ele entra aqui. Então, eu vou ter que criar uma regra. Tá? Se A for menor que B, eu coloco menor. A com B. Tá aqui. Onde que tem mais A com B? Se A for menor que B. Aí, se B for menor que A, eu coloco a igualdade também. De um lado eu coloco menor, A menor que B, e aqui vai ser B menor igual que A. E B menor igual que A. Tá certo. Aqui eu coloco B com C. Se B for menor que C, aí se C for menor igual que B. Aqui. B menor que C, ok. E C apenas menor que B. Desculpa. B menor que C e C menor ou igual que B. Então, tem que fazer os casos complementares. Tá? Tem que tomar esses cuidados. A com B, B com C e A com C. Se A for menor que C, e se C for menor ou igual que A. Se A for menor que C, e se C for menor ou igual que A. Então, agora está certo. Então, tem que tomar uma decisão. Se for igual, eu vou para um dos lados. Tá? Teria outra forma de fazer, mas agora eu coloquei bem completinho. Se o A é menor que B, beleza. Aí o contrário é B menor ou igual que A. Se B é menor que C, ok. É C menor ou igual que B. Então agora se eu colocar aqui os números, ele vai fazer a ordenação correta. Essa é outra forma de fazer a ordenação. Vou colocar aqui 5, 4 e 2. Aí aparece lá 2, 4 e 5. O meu maior problema é quando tinha coisas repetidas, por exemplo, esperar um pouquinho, 5, 4, 3 e 3, agora ele está imprimindo uma única vez. Então essa é uma segunda forma de fazer, tá? É meio chatinho, mas é uma segunda forma de fazer a ordenação. Existe uma terceira forma de eu fazer essa ordenação, tá? É o seguinte. Eu li o A e o B, C, eu vou ter uma variável aux, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber se A é menor do que B, vamos dizer que está ok. Agora, se B for maior do que A, o A tem que ser menor, a ordem correta é A menor que B. Tá. Se o A for maior que B, se o eu vou imprimir A, B, C. Só que o A é maior, então eles estão na ordem trocada. Nesse caso, eu só vou imprimir no final, printf, só vou imprimir A, B e C. Então, o A tem que ser menor que o B e o B menor que o C. Mas aqui eu testei o A com B e deu errado. Então, o que eu faço? Eu vou ter que trocar o A e o B de lugar. Onde estava A? Eu vou ter que fazer uma troca. Tá? E tem uma forma padrão de... Como é que eu faço para trocar esses dois valores? Tem algumas maneiras. Eu poderia fazer, por exemplo, A igual a A mais B. Então, agora o A tem A mais B. B é igual a que é A mais B menos A.
A tem A mais B. Eu faço A mais B menos B dá A. E aí eu faço A igual a A menos B. Aí eu troco os dois de posição. Troquei. Vamos imaginar aqui. A igual a 10, A igual a 5, B igual a 10. Então, nesse momento aqui, depois que eu executar essa linha, eu vou ter A igual a 15 e B igual a 10. Aí eu vou executar essa linha. B recebe A menos B. Então, A continua valendo 15 e B passa a valer 15 menos 10. 15 menos 10, 5. Então, estou conseguindo fazer a troca. E depois faço A igual a menos B. A é 15, B é 5, A vale 10 e B vale 5. Tá? Então, consegui fazer a troca dos dois elementos, de A e B, sem usar uma variável adicional. Então, uma das formas de eu fazer a troca é fazer essas maracutaias aqui. Tá? Eu troco A e B de posição. Tem uma forma mais interessante de eu trocar, tá? Que é usar uma variável AUX. Eu faço AUX recebe A recebe B e B recebe AUX. Então essa eu também troco. Então se eu tiver A igual a 10 e B igual a 5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer AUX recebe 10, eu guardo o valor de A, aí o A recebe 5, A recebe 5 e o B... Eu perdi, mas eu guardei no AUX, e B recebe o AUX, que é 10, aí eu troquei os dois elementos. Então, uma da forma que eu tenho para fazer é trocar esses dois elementos de posição. Então, depois que eu passei por aqui, o A é menor do que o B. Tá? Aí eu vou ter que comparar, eu já sei, porque eu fiz a troca, se eles não são menores, agora eles são. Por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, vou fazer um warningzinho aqui. Porcentagem D, opa, só um pouquinho. Porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Então, se eu tiver o A maior que o B, eles vão trocar de posição. Por exemplo, 3, 2 e 1, ele vai trocar o A com o B. Agora o A vale 2 e o B vale 3. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, agora que eu já sei que o B é maior, eu vou ter que comparar e trocar o B com o C. Tá? Se o B for maior que o C, aí eu faço AUX recebe C, C recebe B e B recebe AUX. Aí eu troquei o B com o C, se o C for menor que o B. Mas depois que eu fiz essa troca, pode ser que o B ficou menor, porque agora o menor valor do C foi para o B. Então eu preciso fazer mais uma troca aqui no final, que é de A com B de novo. Tá? Aí eu faço a troca. Então, eu preciso fazer essas 3 trocas aqui. Tem que imaginar um pouquinho, tem que testar, precisa fazer uns testes. Tá? Então, se eu tiver um vetor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o vetor 3, 2 e 1, eu faço essa primeira troca e depois dessa troca eu vou ter trocado 3 com o 2. O 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Aí eu vou comparar o B com o C. Se eles estiverem fora de ordem, eu troco. Então, fiz a troca e agora o 3 com o 2 fica assim, 1, 3. E aí eu vou trocar o A com o B. Depois dessa troca, eu vou ter o 1, 2, 3. Então, essa é outra forma de fazer a ordenação de 3 números. Vamos fazer uns testes aqui, ver se está ok. Tá? Vou colocar aqui 3, 2 e 1. E já deu 1, 2, 3. Vamos pegar outros valores aí. Sei lá, menos 5, menos 6 e 10. Aí ordenou, menos 6, menos 5 e 10. Está ordenado. Tá? Então, eu mostrei aqui 3 formas diferentes de a gente fazer a ordenação. Qual que é a mais simples? Eu acredito que essa última aqui é uma das mais simples, é fazendo troca dos elementos. É uma das formas mais simples que eu tenho de ordenar 3 elementos. Tá? Aí no final eu imprimo ordenado. Legal, pessoal? Então fizemos aqui a ordenação de 3 inteiros por 3 caminhos diferentes.
tá? Não deixem de tentar fazer isso sozinho. Exercício para vocês. Ordenar 4 inteiros, tá? Pegue agora A, B, C e D e faça a leitura A, B, C e D, tá? Faça a leitura desses 4 números, porcentagem de A, B, C, D e E, tá? E faça a ordenação. Do jeito que eu fiz aqui, ele já ordenou as 3 primeiras posições. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Tá? Então, do jeito que está aqui, ele já ordena as 3 primeiras posições. Por exemplo, 3, 2, 1 e 0, ele vai ordenar as 3 primeiras posições. A última, porcentagem D, o E, ele ainda não ordenou. Tá, então, vou deixar isso aqui como tarefa para vocês. Faça a ordenação, A, B, C, D. Faça a ordenação de 4 valores. Tá? Por qual caminho? Por if, por uma série de trocas, vou colocar 5, 4, 3, 2. Por exemplo, do Enter, ó. O 3, 4, 5 ele ordenou. Falta ordenar esse 2 que está no final. Tenta estender o raciocínio que eu fiz aqui para resolver com 3 elementos, para resolver com 4 elementos, tá? Por trocas é mais fácil. Por if, você vai ter 24 posições aí para preencher com if. Tá? Com if vai dar bem complicadinho, vai dar uma quantidade exponencial, vai dar 24 casos para você testar com if. Agora, se for por trocas, fica bem mais simples, tá? Então, deixa essa tarefa para vocês resolverem aí, tá joia? Então, até mais.